Aplicações de derivadas, uso das derivadas primeiras e segundas. Então, nós vamos aprender essa semana fazer o uso da primeira derivada que nós já conhecemos, que é só derivada, mas existe também a derivada segunda, que é a derivada da derivada. Então, se vocês pensarem que a derivada vocês pegam a função e derivam, a segunda derivada vocês vão derivar a primeira derivada, é só isso, tá? Nessa semana, iremos estudar outras aplicações de derivadas muito comum em diversos estudos, onde são possíveis modelagem matemática. Então, é importante dizer para vocês que, aonde existe modelagem matemática, o uso da primeira e da segunda derivada são muito utilizadas para otimizar diversas soluções. São elas algumas das aplicações da primeira e da segunda derivada. O uso da primeira derivada é f' para definir se a função é crescente, decrescente ou constante. Então, após que eu modelar um problema, eu verifico se a função é crescente, decrescente ou constante, utilizando a primeira derivada. O uso da primeira derivada, f' para encontrar pontos críticos, locais onde a função não existe ou é nula, ou seja, igual a zero. Neste caso, eu uso a primeira derivada para encontrar esses pontos críticos, verificar onde a derivada não existe ou aonde ela não é nem crescente ou nem decrescente, que é onde a derivada é igual a zero. Isso é importante aplicação e vocês vão entender após, a gente utilizar a primeira derivada, vocês vão ver o quanto isso é importante para uma modelagem matemática. Uso da segunda derivada f²', agora eu estou usando já a segunda derivada, para definir onde as funções têm a concavidade para cima ou para baixo. Então eu consigo aqui estudar o comportamento da função pela segunda derivada, verificando se a concavidade é para cima ou para baixo, barriga para cima ou barriga para baixo. Com a segunda derivada eu consigo fazer esse estudo. Uso da segunda derivada, f²', para encontrar pontos de inflexão, locais onde a função não é côncava nem para cima nem para baixo. Então, se eu tenho uma função que ela tem uma barriga para cima em um período e uma barriga para baixo em outro período, aqueles pontos onde ele muda de concavidade, barriga para cima, barriga para baixo, ou barriga para baixo, barriga para cima, são chamados de pontos de inflexão e é importante saber exatamente em quais locais isso acontece na minha função. E todo esse conteúdo é utilizado para importantes modelagens matemáticas envolvendo a otimização de diversas soluções práticas. Então, eu vou modelar o meu problema matematicamente e eu vou fazer esses estudos pela primeira e pela segunda derivada porque eu quero otimizar as soluções, pois às vezes não basta só resolver. Devemos ter certeza de que a solução dada é a mais otimizada possível em relação aos produtos e equipamentos disponíveis. Então, às vezes, não basta eu dar uma solução para um problema. Eu tenho que garantir que aquela solução é a ótima, é a mais otimizada possível, tá? E a primeira e a segunda derivada vai me ajudar a fazer isso. E nessa disciplina, tá? O problema que vai envolver a nossa última atividade, nessa disciplina fazemos essa otimização para a área máxima de um piquete que otimiza a quantidade de arame disponível pelo produtor rural de uma fazenda. Então, nesse caso, o produtor rural vai querer que vocês, agrônomo, ou alguém envolvendo a agronomia, que divida os piquetes e dê para o produtor rural qual é o tamanho máximo dos piquetes que ele pode estar dividindo a sua pastagem com determinada quantidade de arame disponível, porque ele fala, eu tenho uma quantidade de arame, eu quero que você faça um piquete com essa disposição de arames que eu tenho. E vocês, podem fazer um cálculo simples usando a primeira e a segunda derivada para ajudar esse produtor aí a construir não só um piquete quadrado, nesse caso um formato retangular é o mais ideal, Formatos triangulares não são muito bons para piquetes, mas vocês vão não só construir o piquete, vocês vão dizer qual é o tamanho máximo em área que aquele piquete pode ter com aquele arame que aquele produtor vai estar disponibilizando.